ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E o texto que nós temos aqui, que é o texto de Daniel 12, verso 2, fala de um dos assuntos que mais era comentado na era apostólica. Diga graças a Deus. Que é sobre a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos. Amém? Eu já falei sobre esse assunto. Vou voltar breve a falar sobre ele novamente. É um assunto, um tema muito importante para nossos dias. Mas eu quero hoje falar sobre as duas ressurreições. Diga comigo, as duas ressurreições. Exato. A primeira ressurreição, de acordo com Apocalipse capítulo de número 20, eu quero que você abra lá, por gentileza. Vamos lá. Capítulo de número 20. Louvado seja Deus. Verso de número 6. Exaltado seja o nome do Senhor. Capítulo de número 20, verso de número 6, e vai dizer assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Amém, irmãos? Na segunda ressurreição, verso de número 11, nós encontramos, louvado seja o nome do Senhor, a passagem onde revela que haverá um juízo e um grande trono branco que vai ser estabelecido no meio do universo. Amém? No meio do infinito universo. Louvado seja o nome do Senhor. E o verso de número, glória a Jesus, número 12 e 13, fala a respeito da segunda ressurreição. Da segunda? Exato. Na primeira ressurreição, nós vamos ter aqueles que se converteram de fato, foram regenerados, transformados por dentro. Verdadeiramente essas pessoas tiveram encontro com Cristo e foram libertas de seus vícios, libertas de seus velhos hábitos e costumes. Lembre-se que o vício, o cigarro, a bebida, seja o que for, é um problema terrível. Diga misericórdia. Terrível. Esse tipo de vício nos afasta de Deus. Por quê? Porque contamina, bendito seja o nome do Senhor, a nossa vida. E a palavra de Deus diz que nada que seja contaminado vai entrar naquela grande cidade, aonde os remidos e a todos aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus vão adentrar pelas portas. Então a pessoa precisa se esforçar, ela precisa se expor para deixar. Amém? Precisa se esforçar. Não é um lugar preparado para pessoas que elas se deixam ou vivem na escravidão do pecado. A primeira ressurreição, ela é o evento mais esperado. É o momento mais esperado por aqueles que verdadeiramente receberam Cristo como Salvador. Então o verdadeiro cristão, ele entende que ele precisa se reservar, ele precisa se cuidar para ter comunhão com Deus e com o próximo. Comunhão com Deus e com? Exato. Para abandonar o pecado, como diz a própria Bíblia, arrependei-vos.
Amém? Apesar que uma das melhores explicações para o verbo arrepender-se vem do grego metanoia, que significa mudança de mente. Mas quando você procura um entendimento simplificado do que é se arrepender, simplesmente significa deixar o pecado. A palavra de Deus está apontando que aquilo que a gente muitas vezes faz e acha que é certo é pecado, é errado. E a pessoa está ouvindo e ela é tocada e ela decide abandonar aquilo. Amém? Ela se arrependeu. O que tem de pessoas que vivem na igreja e resistem, elas sabem que é errado. Elas sabem que não podem fazer. Elas sabem que precisam dar um jeito de abandonar aquele pecado, abandonar aquele erro. O vício é um problema. Os velhos hábitos, aqueles velhos costumes de outrora que era do mundão. Amém? Amém, irmão? A pessoa precisa tomar uma decisão, gente, porque o que está em jogo aqui não é apenas a tua vida terrena, amém? Mas é o que vai ser decidido naquele grande dia sobre a minha e sobre a tua vida. A palavra de Deus diz que aqueles que não tiverem parte na primeira ressurreição serão levados a um duro juízo. Pastor, quando acontece a primeira ressurreição? Agora. Nós estamos em um fiozinho de teia de aranha para contemplar, amém, acontecimentos dos quais Jesus descreve bem em Mateus 24. Mateus quanto? Exato. Acontecimentos dos quais o Apocalipse capítulo 8 descreve muito bem. Montanha, um grande meteoro do tamanho de uma montanha, até de fogo caindo sobre o mar. Um meteoro menor, chamado absinto, que é a que cairá sobre as fontes das águas doces, deixando-as amargas, matando a dessa parte dos animais de sede. E daí por diante, a palavra de Deus vai dizer que serão soltos demônios do abismo e sairão para atormentar os homens por 5 meses. E o tormento desses homens será tão grande que eles pedirão a morte e não encontrarão a morte naquele dia. A dor e a aflição será tão grande que gritarão que caiam as montanhas sobre nós, porque não aguentamos mais de novo. A Bíblia diz que, também no capítulo 16 de Apocalipse, que será derramada uma das taças da ira de Deus sobre o sol, e se fará um calor tão grande que irá abrasar os homens. Se você tem achado esses dias a temperatura quente, lógico, nós estamos agora em uma temporada de frieza, mas vocês sabem muito bem que há meses atrás nós estávamos ardendo em calor. Era o calor que se abateu sobre nós. Aí agora estamos enfrentando uma frente fria. Mas irmãos, estamos vivendo os últimos dias. Estamos a ponto, amém, de contemplar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória. Estamos a ponto de contemplar o grande dia da redenção da igreja, o dia em que o Senhor virá buscar o seu povo. E nós temos que estar preparados, porque haverão 2 ressurreições. Os mortos serão chamados por 2 vezes. A primeira será apenas a igreja. Na primeira ressurreição serão chamados aqueles que tiveram parte com a igreja. Amém, irmãos? Amém. Pessoas que foram fiéis.
que não amaram as suas vidas, que se apegaram ao Evangelho de Deus com unhas e dentes. Amém? Que não abrem mão da bandeira do Evangelho, mas que estão firmes e seguras. Alguém aqui nessa noite? Pessoas que não vão abrir mão desta bandeira, porque sabem, louvado seja o nome do Senhor, que o Evangelho de Deus é a única saída para que o homem encontre salvação e redenção para a sua alma. Não há outro meio senão pelo Evangelho. Sobre isso, deixa eu lhe dizer uma coisa. Escute. No capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo vai falar sobre a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos. Jesus, no capítulo 5, versos 23 e 24 de João. Louvado seja o nome do Senhor, e eu quero que você leia comigo. João capítulo 5, por gentileza. Evangelho de João capítulo 5. Olha o que ele vai dizer aqui no capítulo 5. Louvado seja o nome do Senhor, muito forte. Verso de número, glória a Deus, 24. Evangelho de João capítulo 5, verso 24. Vamos ler o 25. Louvado seja Deus também. Evangelho de João capítulo 5, verso 20. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra, olha que forte. Eu tenho meditado muito esses dias com vocês dessa passagem. Eu acho ser de grande importância a gente ler e reler essa passagem, para que fique bem fixo nas nossas mentes, que não é no ser humano, não é em filosofia, não é em poesia, não são em poemas, não são em canções nem em louvores, não é em falácias, não é em argumento, é em conversa de homem, mas é na palavra de quem? De Jesus, que a gente encontra a vida eterna. É ouvindo a palavra de Jesus. Na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Tem a vida eterna. E não entrará em condenação. Diga comigo, e não entrará em condenação. Olha para mim, irmão. Na primeira ressurreição, amém, seremos levados ao tribunal de Cristo. Diga comigo, o tribunal de Cristo. Apocalipse capítulo 20, verso 7, é no momento em que Cristo virá na segunda vinda de Jesus, onde ali ele arrebatará a sua igreja. E haverá um tribunal. A igreja estará diante de Cristo, todos os fiéis da igreja. Certamente para decidir as recompensas. A Bíblia declara isso, que haverão recompensas. Coroas, pedras, novos nomes. E ele diz que aquele que crê nele tem a vida eterna e não entra em condenação, não vai participar da segunda ressurreição. A igreja não vai participar da segunda, não, porque a segunda ressurreição vai ser um juízo pesado. A Bíblia diz que as pessoas que não participaram da primeira ressurreição serão ressuscitadas, tiradas de seus túmulos, serão arrancadas de lá, trazidas de volta à vida e serão levadas diante de Deus. A Bíblia diz que haverá um trono naquele momento. A Bíblia diz que se abrirão livros, o livro da vida, o livro das obras, e outros livros se abrirão naquele momento. A mesma Bíblia diz que o réu naquele dia, diante daquele trono branco, capítulo 20 de Apocalipse, verso 11, todos eles, a Bíblia diz ricos e pobres, pequenos e grandes, não escapará ninguém. Todos aqueles que não participaram da primeira ressurreição, que não se converteram e não quiseram ter parte com a igreja de Cristo,
serão apresentados naquele dia. Amém? Você já pensou? Pilatos, a quem Jesus foi levado. Herodes, a quem Pilatos enviou e voltou de novo para Pilatos. Se apresentará naquele dia o imperador Nero, que matou muitos cristãos, incendiou Jerusalém. Naquele dia também vai se apresentar outros imperadores. Domiciano foi o pior dos imperadores romanos. Os papas vão se apresentar naquele dia, porque vão ter que prestar conta de todas as indulgências e tudo que eles fizeram de ruim e aprontaram. Vão se apresentar padres, pastores, bispos, Hitler, Stalin, e o que tiver de pessoas que fizeram atrocidades, mataram milhões, genocidas, todos eles vão estar naquele dia. Pessoas que pregavam um evangelho falso e enganaram a muitos, estarão lá. Falsos apóstolos vão estar lá. A segunda ressurreição, ela é terrível, porque em suma a pessoa ela vai ser julgada e vai ser lançada viva no lago que arde com fogo e enxofre. Viva! Vai ser trazida de volta à vida. Vai estar diante do juiz de toda a terra e de todo o universo. E vai ser lançada viva no lago que arde com fogo e enxofre. A igreja precisa estar atenta, porque o que vai ter de pessoas que se diziam fiéis da igreja naquele dia, diante desse trono, não é brincadeira. Diga comigo, primeira ressurreição e segunda ressurreição. Daniel 12, verso 2 diz: muitos naquele dia ressuscitarão, uns para alegria eterna e outros para tormento eterno. Olha para cá. Você vê que não tem uma terceira opção. Não tem o quê? Não existe essa de purgatório. As escrituras, elas não dão aval, elas não confirmam, elas não falam, nem sequer há um resquício de que existe o purgatório. Ou a pessoa ela tem parte na primeira ressurreição, ou ela entrou pela porta estreita. Perceba que haverão duas vidas eternas. Duas vidas: a eternidade com Deus e a eternidade sem Deus do lado que arde com fogo e enxofre. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no Sermão do Monte, no verso 13, Jesus ainda está dando seguimento ao seu Sermão do Monte, e ele vai dizer: entrai pela porta estreita. O texto vocês já conhecem. E será que se eu perguntasse a você qual era o capítulo e o versículo, você diria? Se você ainda não se lembra, porque você ainda não tem bem decorado e precisa ouvir mais uma coisinha. Mateus 7,13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Verso 14: porém apertada é a porta e estreito o caminho que conduz à vida eterna, e são poucos os que a encontram. Agora olha para cá. O verso 13 fala sobre porta larga, fala sobre porta. Exato. E o que é que tem na porta larga, pastor?
Quem está para me receber na porta larga? Essa é a pergunta que eu queria fazer. Pronto, melhorei a pergunta. Quem me recebe na porta larga, pastor? Diga comigo. Mateus 7, verso 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. No verso 14 ele vai advertir, porém apertada é a porta estreita o caminho que conduz à vida eterna. Só que no verso 15, diga comigo, verso 15, ele vai dizer assim: acautelai-vos e guardai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos com pele de cordeiro, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos, pois, os conhecereis. De acordo com a epístola de João, no capítulo de número 4, se não me foge a memória, ele vai dizer: do mundo são, por isso, e falam do mundo, por isso que o mundo os ouve. O falso profeta, ele não está nem aí de transmitir a palavra de vida eterna. Ele não está nem aí de falar que o pecado leva para o inferno, porque leva. O vício leva para o inferno. A idolatria leva para o inferno. A religião leva para o inferno. É a Bíblia que diz. Está nem aí. O falso profeta, ele não está nem aí. Você vai para uma igreja, para uma reunião, para um culto, para uma missa, e o que você vai escutar lá é que Jesus é bom, Jesus veio para salvar o mundo todo, e que ele veio para salvar todos, e que se você pecar tem um purgatório para você ir para lá. Agora olha para mim. Olha para cá. Sabe o que o falso profeta diz? Você aceitou Cristo, é salvo pela graça e não precisa fazer mais nada para poder ser salvo. Para poder ser... Olha para cá. Se ser salvo apenas pela graça, e eu não preciso fazer nada mais, e tá bom demais, por que Tiago, no capítulo 2 da sua epístola, ele vai dizer que a fé sem obras é morta? Porque o próprio apóstolo Paulo, que disse que somos salvos pela graça, também vai dizer que apesar de sermos salvos pela graça, nós devemos, louvado seja Deus, nos ocupar fazendo boas obras, porque essa é a vontade de Deus. O que significa então ser salvo pela graça? Significa que Jesus, ele viu eu e você lá do céu pecando, estávamos condenados, com a passagem comprada para o inferno. Ele desce ao mundo, ele mostra o caminho, aponta para si mesmo, e ele vai morrer numa cruz, pagar pelo pecado de todo aquele que crê na doutrina e no evangelho dele. Amém? Ele pega aquele bilhete que estava comprado, ele pega aquela sentença que estava sobre mim, sobre a tua vida, rasga a sentença, pega aquele bilhete que estava comprado já para a nossa alma ir para o inferno, rasga o bilhete, e ele agora faz o contrário. Eu estou te dando um bilhete novo, e esse bilhete se chama graça. Diga glória a Deus. Eu estou te dando um bilhete novo, mas ele disse, ele deixou claro: vigiai e orai. Vigiar e eu tenho que fazer minha parte, eu tenho que cuidar do que Deus me deu. Diga graças a Deus. Romanos
Capítulo 6, eu quero que você abra em Romanos, por gentileza. Se a graça não precisa de que eu faça mais nada, porque Jesus ele é específico em dizer que eu tenho que fazer a vontade de Deus, senão eu não entro no céu. Mateus 7, 21, 22, 23. Eu tenho que fazer a vontade do Pai. Eu tenho que executar obras. Romanos capítulo 6, verso de número 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente dado, a dádiva dada gratuitamente por Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Dom é dádiva. Dádiva é um presente. Jesus nos deu esse presente. Ele nos deu, louvado seja Deus, a chance e a oportunidade. Ele colocou na nossa mão, amém, o direito de salvação. Agora olha para cá. Por que a igreja desde o início luta por esse direito? Porque cristãos morreram sendo ameaçados para negarem Jesus e preferiram morrer. Porque cuidaram da premiação de sua salvação até a morte e não negaram Jesus. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Apocalipse 2, verso quanto? 10. Aleluia. A garantia. O direito de salvação está na tua mão. Está na tua posse. Diga comigo, está na tua posse. Paulo quem vai dizer isso a Timóteo, toma posse da vida eterna. O direito de salvação está na tua posse. Cuida dele. Zela bem dele. Faz a vontade de Deus para não perder esse direito. Graça é o direito que Jesus nos deu. A vida eterna e a salvação bendita. Isso é graça. Não significa que eu tenho que ficar parado e eu não tenho que fazer. Eu tenho que largar o vício. Eu tenho que largar o mau costume. Eu tenho que largar os velhos hábitos. Eu tenho que largar o pecado. Eu tenho que deixar. Porque esta é a ordem de Deus. Arrependei-vos, 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 arrependei-vos. Larguem o pecado. Larguem o pecado. Essa foi a mensagem desde o início. Arrependei-vos, larguem o pecado. Larguem o que desagrada ao Pai. Verso 10. Estou sentindo Deus nesse lugar. Verso 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Se a pessoa está sendo tentada a pecar, está sendo tentada a fazer o que não é do agrado de Deus, olha o que o texto vai dizer: e tereis uma tribulação de 10 dias, seja fiel até a morte, oh glória, e te darei a coroa da vida. Diga comigo, seja fiel até a morte. Exato, querido. Não tem essa. O falso profeta vai dizer que é graça, você já está salvo, está tudo bem, você não precisa fazer mais. Precisa. A gente precisa largar o pecado. Precisa largar o pecado que o perto nos espreita. Sentia a nossa vida, está lá montando um quadro, esperando o momento para entrar e fazer com que você continue se lambuzando. Alguns ainda nem largaram o vício, nem largaram esse pecado miserável. Irmão, larga. Saia do território das trevas. Diga-me se pode. Saia do território das trevas, está na hora. Se esforce, largue o vício, largue os maus hábitos. Está na hora de renovar as nossas vidas. Agora olha para cá. Diga comigo, porta larga. Quem espera o cristão na porta larga? Mateus 7, verso 13.
Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz a perdição. Verso 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida eterna. Verso 15. Acautelai-vos e guardai-vos dos falsos profetas. Aonde tem evangelho de facilidade que tudo pode. Sabe essa pregação, esse ensinamento de igreja que tudo pode. Não tem problema não. Você vai para a festa na quarta-feira de cinza, tu volta aqui, passa a cinza na cabeça, tá tudo bem. Mentira! O homem ele se liberta. O homem ele está liberto de verdade. Não, tudo bem. Aproveita a semana todinha, quando for no domingo você vem, toma bênção, está tudo bem. Vem para o culto no domingo, uma vez por dia. É o cristão domingueiro. Está tudo bem, diga misericórdia. Faça o que você quiser. Uma vez salvo, salvo para sempre. A graça garante que mesmo que você pecar, peque, meu filho, não tem problema não. Não. Porque também não é assim não, nas pressas não. É nas pressas. Você vê que um falso profeta, ele fica lá. Coloca o cristão no banho-maria, o cara está no pecado, viciado, na fornicação, mora junto, diga misericórdia, mora junto, amancebado. Essa é a palavra correta, é a palavra que a gente usa aqui no interior. Isso é a realidade. Está na fornicação. A palavra de Deus diz em Gálatas 5, a partir do verso 19, que o que tal coisa pratica não herdará o reino de Deus. É realidade. É a palavra de Deus que diz. Aí eu sou errado porque prego. Porque mostro na palavra que é errado. Aí o camarada sai de uma igreja que nem essa, vai para outra, porque lá na outra não se prega isso, não tem essas exigências. Não sou eu que exijo, é a palavra de Deus. Verdade. Você está entendendo isso? É a palavra de Deus. As pessoas estão fugindo da palavra de Deus, mas não vão fugir daquele grande dia de juízo. Fugindo da verdade, né? A verdade faz a pessoa fugir. Amém? O que tem de gente na igreja que comete outro pecado? Lascívia. Esse dia eu estava meditando sobre isso, mas não vou entrar sobre ele. O que é lascívia, pastor? Espírito sedutor. É aquela pessoa, amém? Que sabe, às vezes não é uma questão apenas de uma intenção direta, mas indiretamente ela transmite sensualidade. Ela quer passar sensualidade, ela quer mostrar a beleza que ela tem, ela quer mostrar as partes do corpo, ela quer de alguma forma chamar a atenção através da beleza. É a pessoa sensual. A Bíblia diz em Gálatas 5:19 até o 21. Entre os textos você vai encontrar o pecado da lascívia, que é cometido nas obras da carne, que é incluído nas obras da carne. Sabe como termina dizendo o texto? Os que tais obras praticam não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, verso 21. Você pode ler e pode conferir que está lá. Ou estamos prontos a nos desprender daquilo que desagrada a quem? Para participar da primeira ressurreição, ou saímos fora da porta estreita, vamos para a porta larga. O falso profeta está lá, pastor, bispo, apóstolo, seja o que diabo for, vai estar lá esperando na porta para te receber, diga misericórdia. Mas entenda uma coisa, no final das contas, a Bíblia diz que este caminho leva à perdição. Leva à perdição. Diga comigo, e só há dois caminhos. Não, diga de novo, e só há dois caminhos: céu ou inferno. Ou a pessoa entra pela porta estreita, que tem vida eterna, ou pela porta larga, facilidades. O pecado não é mencionado lá, não há confronto contra o pecado lá. Amém? Não há, é fácil.
Você vive lá na igreja, vai para a igreja lá, e está tudo bem, porque não se fala de pecado, não se fala sobre o inferno. Mas haverá um dia do juízo, e haverá um dia em que os homens serão chamados a juízo, serão arrancados de sua sepultura. Pode ter nascido na era de Adão e Eva, não importa, todos aqueles que morreram, desde Adão e Eva até aquele grande dia, vão ter que prestar contas diante de Deus. E todos os que não participarem da primeira ressurreição irão participar do juízo eterno na segunda ressurreição. Mas eu não fiz nada. E Deus vai mostrar, está aqui, fez. Está tudo anotado. Está tudo anotado. Você teve a chance. Você teve a oportunidade de mudar, de sair disso e não quis. Você foi avisado, você foi alertado, você ouviu, o que é que você fez? Trancou o coração, tampou os ouvidos, fez de conta que não era com você, e estava lá, mas ao mesmo tempo fingia que não era com você. Vai chegar esse dia. Pela misericórdia. Exato. A palavra de Deus diz em Provérbios 15, 24, acredito que seja isso aí, ou é 24, 15, vamos ver lá. Para o entendido, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Não tem 3 caminhos. Não há uma terceira opção. Ou a pessoa, ela foi levada na primeira ressurreição, ou ela foi deixada e só vai comparecer na segunda ressurreição, e ali vai estar diante do grande juiz de toda a terra. Vai comparecer, mas vai ter todas as acusações diante dela. Diga misericórdia. Se ponha de pé. Não tem outra opção. Não há outra saída. Não adianta o ser humano procurar outro meio. Jesus disse que toda palavra de vocês seja sim, 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 não? Não. Apocalipse capítulo 3, verso 16. Ois frio, ois quente, porque morno te vomitarei da minha boca. A pessoa não pode estar em cima do muro, ou pode achar que ela vai ter uma terceira opção. E não há uma terceira opção. Ou ela decidiu por Cristo de verdade, de coração, lá de dentro do coração mesmo. Ou ela decidiu de fato, ou ela coloca a palavra de Jesus em prioridade na vida dela, ou ela não fez nada. É uma decisão que não dá para ficar em meias palavras, em meio termo. Não existe meio termo com Cristo. Ou eu estou com Cristo, ou eu estou sem Cristo. Ou eu estou realmente para servir a Cristo, ou eu não estou para servir a ninguém. E a Bíblia diz que é pior ainda, porque quem não serve a Cristo está servindo ao diabo. Foi Jesus que disse isso. Essa é a realidade. Quem não está servindo a Cristo está servindo. E só há um jeito da gente servir a Cristo: ouvindo a palavra dele, guardando a palavra dele, fazendo da palavra dele a nossa maior motivação de vida. Não tem outro jeito. Eu li não. Diga glória. Eu vou ler. João 5. João 5:24 para mim encerrar. Na verdade, eu digo a vocês que quem ouve a minha
palavra e crer naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação. Estes não provarão a segunda morte, mas passou da morte para a vida. Verso 25. Em verdade eu digo a vocês que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Diga glória a Deus. Jesus, em diversas passagens, ele deixou claro que aquele que crê nele, que segue ele e que ouve a palavra dele, será ressuscitado por ele. Será ressuscitado por ele. Amém? Quem vai chamar a ressurreição no arrebatamento é Cristo. Mas quem vai chamar a ressurreição na segunda ressurreição, no dia do juízo, é o próprio Deus. E vai ser para julgar, vai ser para lançar no lago que arde do fogo e enxofre. Fiquemos firmes, meus irmãos. Nos apegamos à palavra de quem? Não se apega à palavra de homem. Não escute qualquer pastor. Irmão, pelo contrário, leia a sua Bíblia, que é melhor. Leia a sua Bíblia. Confirme tudo que se está sendo pregado pela palavra. Já diziam primeiros bereanos, Atos 17, verso 10. Foram os primeiros que tiveram essa decisão. Os bereanos foram os primeiros que tiveram a decisão de examinar tudo que o pregador estava dizendo pela Escritura. Muitos dos que serviram a Deus em meados desses 2000 anos, que foram homens de Deus, deixaram o seu legado para nós. E se eles sempre diziam uma coisa: se a pregação que você está ouvindo não estiver batendo com o que está escrito, ou tudo que você ouvir numa pregação, confira nas Escrituras para ver se está de acordo com ela. Porque se não estiver, não é a pregação do Evangelho. E a gente corre perigo em estar ouvindo qualquer um ou qualquer uma por aí.